Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da dor de cotovelo do pessoal da imprensa tradicional socialista com o fato de que a redução da pobreza lá na Argentina ganhou destaque nos jornais, as pessoas falaram sobre isso, enquanto que, segundo diz o nosso amigo aqui, Alexander Bush, a redução da pobreza do governo Lula passou desapercebida. Como é que pode isso? E eu vou explicar para esse pessoal por que a redução da pobreza chamou atenção na Argentina e não chamou no Brasil. Porque lá é de verdade, aqui no Brasil é mentira. Essa é a explicação simples e curta, e eu vou explicar para você por que a redução da pobreza no Brasil é mentirosa, é falsa. Se aconteceu de verdade, foi por culpa do Bolsonaro, ou seja, foi responsabilidade do Bolsonaro, não do Lula, mas mais provável que tenha sido mesmo manipulação de números pelo IBGE aqui no Brasil. Vou explicar isso para vocês direitinho, e é por isso que esse pessoal não entende. Eles acham que o problema é marketing, não que o Lula não fez um marketing tão bom quanto o Milei. Não, meu amigo, a questão é que a verdade, ela encontra amparo, as pessoas percebem a verdade, elas conseguem distinguir verdade de mentira. E é por isso que a redução da pobreza do Milei, que é de verdade, chamou atenção, e a redução de pobreza do Lula, que é de mentira, ninguém se importa. Essa notícia foi sugerida por Se o Imposto é Inevitável, Relaxe e Goza, Pitbull do Samba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o nosso amigo Alexander Bush aqui, que é um alemão aqui da Deutsche Welle, está escrevendo aqui que olha só, o Lula teve sucesso na redução da pobreza do Brasil e ganhou elogios no mundo todo. No Brasil, porém, poucos parecem apreciar ou saber disso. É porque aqui no Brasil a gente sabe que é mentira, entendeu? O pessoal no mundo todo pode ser uma cambada de otário, aqueles europeus tudo otário lá, e acreditar em número do IBGE. Aqui no Brasil a gente sabe que número do IBGE, isso daí, horóscopo, tem o mesmo valor. Milei pode mostrar como vender esse fato politicamente para o público interno. É fácil, é só ser de verdade, cara. Não tem que fazer marketing. Olha só a explicação do cara. Olha, outra coisa que mostra é como é que esse pessoal ficou dolorido com o Milei, né? Porque é lógico que eles não gostam de um presidente liberal, libertário, anarcocapitalista. Não pode! Milei vai destruir a Argentina e não sei o que lá, era o papo do pessoal. E agora que estão vendo que está dando certo, que não tem mais como segurar o sucesso do Milei, né, mudaram a história. Mas ainda estão cheios de dores aqui. Ó. Eles falam aqui, no primeiro semestre do ano passado a taxa ficou em 52. Ele está falando que o Milei, a taxa de pobreza subiu num primeiro momento e caiu só depois. E é verdade, né? Eu falei isso, eu expliquei isso, eu expliquei esse fenômeno para vocês. Quando você tem um governo viciado em gastos e você corta gastos do governo, num primeiro momento você piora a situação, porque um monte de gente está contando com aquele dinheiro do governo. Então você piora a situação no primeiro momento. Mas, logo a seguida, como você tem, com a diminuição de gastos do governo, a inflação cai muito mais rápido. Lembra, o cruel do gasto do governo é isso. O governo acha que gasta bem o dinheiro, não gasta. O governo gasta mal o dinheiro. Então o governo gasta o dinheiro mal e causa inflação. Quando você corta esse gasto ruim, algumas pessoas são prejudicadas, porque tinha gente que ganhava dinheiro mesmo sendo um gasto ruim ali, né? Só que a inflação cai para todo mundo. Então você consegue uma melhora muito significativa nisso daí. O cara todo dolorido aqui, porque quando o Milei assumiu o governo, a taxa de pobreza era 41,7. A queda da inflação foi fundamental para a diminuição desse índice. Aí é outro ponto que ele coloca aqui, que é isso, a inflação é o caso. Mas por que a inflação caiu? A inflação caiu porque cortou gasto do governo. Então, ele fala aqui, essa redução é sem dúvida um sucesso político importante para o Milei. No entanto, há pouco para comemorar, porque ainda tem muito pobre na Argentina. Ou seja, o cara ainda está dolorido com o Milei. Como pode o Milei fazer sucesso? Não pode. O Lula é o modelo de sucesso desse pessoal, porque o Lula tem que fazer sucesso, olha só. Um olhar para além da fronteira norte para o Brasil mostra uma política de combate à pobreza de longo prazo bem sucedida. Peraí, como é que é a política do Lula de longo prazo bem sucedida se o Lula assumiu agora em 2023, né? A pobreza caiu de 31,6 para 27,4 em 2023, ou seja, durante o primeiro ano. O Lula, quando já entrou, já caiu a pobreza. E aí que eu já mostro para você o primeiro problema desse pessoal. Cadê a lógica? Por que a pobreza caiu tanto no primeiro ano do governo Lula? Não tem como, ele não tinha feito nada ainda. Mesmo, ele fala aqui, porque o Bolsa Família foi aumentado para famílias com crianças pequenas. Foi aumentado um pouquinho, e isso começou a valer mais ou menos em junho, julho, né? Ou seja, no meio do ano já. Você quer me dizer que esse aumento ridículo no Bolsa Família caiu a pobreza 8,7% das pessoas? É o que eu falo para você. É impossível. Não tem a ligação, não tem como você chegar do ponto A no ponto B, não tem explicação para isso. O número tá lá, mas o que levou a esse número, né?
E aí ele fala que não, porque além disso teve várias medidas sociais, microcrédito, luz para todos, programa de habitação social e pelo... Para de merda, se você for ver quanto é que dá isso aqui de dinheiro, dá merreca, não tem nada nisso daí. Isso não ajuda ninguém, não tem ninguém beneficiado desse programa. Teve o pé de meia também, teve mais um monte de coisa que o Lula fez, só que isso é muito pequeno no final das contas, né? E aí que eu falo para vocês, o governo quando gasta, ele acha que está ajudando o pobre, mas não tá, porque ele gasta mal. A maior parte do dinheiro, de todas essas coisas aqui, de Bolsa Família, microcrédito, luz para todos, a maior parte do dinheiro que é alocado nessas coisas é gasto com corrupção, vai para bolsa de funcionário, é o funcionário da prefeitura que desvia pro filho dele ali para ganhar o bolsa, o pé de meia, e, né, e não precisa, mas aí desvia, dá um jeito lá, porque ele tem acesso ao sistema, não sei o que lá. Ou seja, o governo gasta mal. Só que no que gasta esse dinheiro todo, aumenta a inflação. E essa é a raiz do problema, né? Por isso que o governo Lula, ninguém acredita nessa redução da pobreza, porque a inflação é a coisa mais cruel que tem para o pobre. O pobre, mesmo que ganha Bolsa Família, pega o Bolsa Família, vai no supermercado, as coisas subiram tudo de preço. Ué, então o que teve o ganho do Bolsa Família se a inflação comeu o ganho do Bolsa Família todo? No final das contas, não ganhou nada. E pior a pessoa, o pobre que não ganha Bolsa Família. O Lula cortou Bolsa Família de um monte de gente. O pessoal se ferrou nessa história. Esse pobre vai no supermercado, não só ele está sem dinheiro do governo agora, como os preços subiram do mesmo jeito. A inflação é cruel, a inflação pega todo mundo. O programa do governo ajuda um ou outro com muita ineficiência, com muito gasto errado, com muita corrupção, acaba não ajudando ninguém. Esse é o erro desse pessoal, ele achar que o governo resolve a coisa. O governo não resolve. Não tem nenhuma explicação para a queda da pobreza no primeiro ano do governo Lula. Só tem duas explicações possíveis. Primeiro, o governo Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, de fato, aumentou o Bolsa Família, isso é verdade, e, principalmente, o Bolsonaro caiu a inflação. A inflação que estava alta em 2020 por conta da pandemia, teve uma inflação alta em 2020, 2021, em 2022 ela já caiu. No que a inflação caiu, o que acontece? Você diminui a pobreza. Então, se isso daqui é resultado de alguma coisa, não foi da política do Lula, foi da política do Bolsonaro de corte de despesas para conter a inflação. Isso sim ajuda o pobre. A política do Lula não tem como. O Lula entrou em janeiro. Como é que ele faria para acabar instantaneamente a pobreza no Brasil? Não existe mecanismo para isso. É ilusão. O mais provável nesse caso é, bom, agora que temos um governo de esquerda, temos que reduzir a taxa, tem que dizer que foi um sucesso. E aí os europeus otário, esses alemão otário, caem nessa lorota, não percebe que aqui é terceiro mundo, meu amigo. Aqui não é igual na Alemanha que as pessoas não vão mentir nos números. Aqui o pessoal mente mesmo, pô. IBGE o pessoal mente pra caralho. Deixa de ser alemão otário, cara. Esse número tudo é falsificado aqui no Brasil. Ou seja, isso daqui não tem lógica. O brasileiro mesmo olha para isso daqui e percebe, pô, não chega do ponto A no ponto B, não tem lógica para explicar isso. É mentira. E pronto, né? E por que o Milei é verdade? Porque o Milei fez a coisa correta. Inflação é o que causa pobreza. Se você diminui a inflação, você diminui a pobreza. As pessoas percebem isso. Não é o número da pobreza saindo no Jornal Nacional ou em qualquer outra mídia que vai fazer o pobre achar, e agora eu deixei de ser pobre. Não, é ele chegando no supermercado querendo comprar as coisas e vendo que consegue comprar as coisas. É aí que o pobre percebe que deixou de ser pobre. É aí que dá a melhoria na popularidade. Aí o pessoal fica, falta marketing. Que mané marketing? Falta fazer a coisa certa. É verdade, o marketing do governo Lula é uma bosta. O Sidônio é pior ainda do que o Pimenta. Só tem gente ruim no governo Lula, só tem bosta no governo Lula. Até porque quem pessoa de bem, querer se associar com um pinguço corrupto, né? Não tem como, né? Então, ou seja, só tem merda lá. O marketing do Lula é uma merda. Mas, no final das contas, o problema não é este. O problema é o problema da realidade. Pobreza é igual ao inverso da inflação. Quando você joga a inflação para baixo, você reduz a pobreza e as pessoas percebem que é verdade. Quando você aumenta a inflação, que foi o que o Lula fez, com esse monte de gasto desenfreado, né, que o Lula fez aí, supostamente para ajudar os pobres, mas que na verdade ajuda os amiguinhos dele, ajuda a Lei Rouanet lá dos artistas, amigo dele, não sei o que lá, no final das contas isso causa inflação, isso prejudica o pobre, não ajuda o pobre. É uma idiotice achar que Bolsa Família acaba com pobreza, não acaba com pobreza porcaria nenhuma, só na cabeça retardada de socialista alemão para achar essas coisas, né? Aqui, ó, para não dizer que são só os otários alemão que falam essas coisas, os otários brasileiros também falam essas coisas aqui, ó. Populismo técnico, Lula busca agradar o povo sem romper com o mercado. Eles querem dizer aqui que o mercado quer que o Lula corte despesas, mas o povo não quer. Não,
Não, todo mundo quer que corte despesa. Tem que cortar despesa. O Lula acha que fazendo esses programas de pé de meia, de não sei o que lá, de dar microcrédito, dar isso, daquilo, que vai ajudar alguma coisa. Não vai, porque tudo isso causa inflação. O problema é a inflação. E esses idiotas ficam nesse negócio, não, que falta marketing, porque tem que explicar. Não adianta, bicho. O marketing é a verdade. Fazer marketing de mentira é difícil pra caralho. Vender produto mentiroso é difícil pra caralho. Tudo bem que o marketing do Lula é incompetente também, mas é muito difícil você fazer marketing de um produto que não presta, que é o caso do governo Lula. O governo Lula está errado, o governo Lula está apostando que o Estado resolve o problema da pobreza. O Estado não resolve problema nenhum. O Estado é uma organização criminosa que só atrapalha todo mundo na sociedade, não ajuda absolutamente ninguém com absolutamente medida nenhuma. No final das contas, quando tenta ajudar, acaba piorando, acaba causando inflação, e a inflação é a pior coisa para os pobres. Ah, mas como é que pode ter aumentado a inflação no Brasil e não aumentou a pobreza do IBGE? Pergunta pro Portman, meu amigo. É o Portman, cara. Esses alemães ficam achando que aqui no Brasil não tem essas coisas, não tem nego martelando número lá nas planilhas. Porra, é lógico que tem. A gente aqui sabe desse tipo de coisa. Ninguém vai acreditar em número. Tem que ter uma lógica por trás. Tem que ter, chegou do ponto A no ponto B fazendo isso. Né? Não tem outra explicação essa história. Como não tem explicação, não adianta. E continua o Lula achando que gastar dinheiro é ajudar os pobres. Não é gastar dinheiro, é desperdiçar dinheiro, porque o governo sempre gasta mal o dinheiro. O governo é ineficiente por definição. Mais do que isso, para pensar, o governo já era ineficiente no primeiro governo do Lula, já fez um monte de merda lá atrás. Foi meio que escamoteado por conta do boom das commodities e coisa e tal, ele se deu bem naquela época, mas já era errado naquela época, já era ineficiente naquela época. Agora ele está fazendo de novo, é mais ineficiente ainda. Agora com a informação descentralizada e distribuída fica pior ainda. Porque antes, quando esse pessoal tinha o monopólio da verdade através das grandes mídias, né, que eles sentem uma falta disso até hoje, né, eles falavam uma lorota dessa aqui, as pessoas acreditavam. Por quê? Porque não tinha ninguém para desmentir o que eles estavam falando ali. O cara estava falando, pô, realmente o IBGE falou que a inflação caiu, que a pobreza caiu. Deve ter caído, né? Eu tô pobre ainda, a inflação tá alta pra caramba, mas deve ser eu aqui, eu que tô errado aqui, né? No Brasil deve ter caído a inflação e caído a pobreza. Agora não acontece mais isso. Por quê? Porque você tem a rede social, a pessoa conversa uma com a outra, conversa. Pô, fulano, como é que tá os preços no supermercado aí em Amapá? Subiu tudo. E aí no Rio de Janeiro? Subiu tudo também. E aí em Minas Gerais? Subiu tudo também. Tá todo mundo na merda aqui, sem dinheiro. Aí pronto, pô, as pessoas conversam umas com as outras, elas sabem da realidade. O peso que tem o índice do IBGE, não porque a redução da pobreza... Então, esse é o problema. Por que o pessoal na Argentina percebeu que a redução da pobreza como verdade? Porque eles estão sentindo isso. Sabe como? Redução da inflação, meu amigo. Esse é o segredo. A inflação é tudo. Se você quer reduzir a pobreza, é só reduzir a inflação. E o problema é que o Lula não acha isso. O Lula acha que tem que gastar dinheiro, que tem que fazer bolsa isso, bolsa aquilo, microcrédito, não sei o que lá, não sei o que lá. Só está ferrando o pobre completamente, né? Então, é isso daí. Está explicado o problema aqui. Por que jamais o Lula vai conseguir fazer o marketing do Milei? Porque o nome do marketing do Milei é verdade. O Lula não consegue chegar nisso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.